comentários quem crê realmente que Deus é um Deus provedor e que Deus proverá na tua vida. Deus abençoará a tua vida. Em 1 Reis, capítulo 17, no versos 8 em diante, diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustentasse. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. Irmãos, aqui a palavra do Senhor vai dizer que Elias ele estava no ribeiro de Querite, né? Ali onde o Senhor mandou ele habitar ali no ribeiro de Querite, quando ele ordena que não chovesse durante 3 anos. Então Deus mandou para que ele fugisse e habitasse ali no ribeiro de Querite, onde havia água, e Deus provia todos os dias o alimento para Elias. E esse alimento vinha trazido por corvos, por algo improvável, né? Por algo improvável, porque os corvos são animais carniceiros, né? Eles comem animais mortos, né? Então, assim, aqueles corvos traziam carne para Elias. Então, assim, Deus usou justamente o improvável para fazer algo na vida de Elias, para mostrar que ele era Deus, né? E ali, Deus proveu na vida de Elias enquanto houve água no ribeiro. Quando o ribeiro se secou, Deus manda que Elias vá até Sarepta, que lá tinha uma viúva que iria alimentá-lo, né? Queria suprir suas necessidades até que tornasse a chover novamente. Se fôssemos nós, irmãos, eu creio que a gente pensava assim: nossa, então Deus está me mandando ir até Sarepta, a viúva vai ser uma viúva muito rica, vai nos sustentar, vai ter tudo dentro de casa, vai ter comida, vai ter pão. Mas, irmãos, naquela época estava tudo escasso, não tinha chuva. Então, qualquer pessoa, por mais que tivesse condições, estava faltando alimento, faltando água. E Elias, ele pede água àquela mulher. Aquela mulher ali está catando uns gravetos ali para fazer um pão para ela e seu filho, né? E ali, Elias pede água a ela. E ela vai buscar água, né? Ela poderia ter negado, mas ela não negou. Ela foi buscar. E no versos 11 em diante diz assim: e indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um bocado de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e depois morramos. Irmãos, a situação na vida daquela mulher estava pior do que na vida de Elias. Deus mandou Elias ir até aquela mulher para que aquela mulher sustentasse Elias. Porém, Elias foi com provisão na vida daquela mulher, né? Porque a situação dela estava muito pior do que a situação dele. E ali ela diz: Senhor, eu não tenho senão um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Eu vou fazer um pão para eu e meu filho, para que a gente coma e possa morrer. Ou seja, aquela mulher estava sem esperança. Ela estava ao ponto de dizer assim: não, nós vamos morrer porque não tem mais alimento. Não tem como a gente se alimentar mais, então a gente vai morrer. Só que Deus, ele sabia da situação daquela mulher. E foi por isso que Deus enviou Elias até a casa daquela mulher. Porque Deus sabia que havia ali uma necessidade, né? Ela precisava de pão e o filho dela também precisava de pão. E no versos 13, Elias diz:
Não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, traze-o para mim, depois farás para ti e para teu filho. Aquela mulher poderia muito bem ter negado, certo? Ela poderia ter dito, não, você tá louco. Eu tô falando aqui que eu não tenho mais como fazer 2 pães, eu não tenho mais condições, o único bocadinho que tem, eu vou fazer um pão para mim, para meu filho, para que a gente come e morra, e o Senhor está pedindo que eu faça primeiro para o Senhor, para depois fazer para o meu filho e para mim. Ou seja, mas ela não questionou ele. Olha só a fé dessa mulher. Ela foi e fez como Elias havia dito. E Elias, ele diz, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Elias levou provisão à vida daquela mulher. Aquela mulher, ela estava sem esperança, sem um rumo, né? Ali ela não tinha mais o que fazer. Mas o Senhor sempre tem como fazer na nossa vida. O impossível de Deus sempre chega na hora certa, no momento certo. Deus nunca se atrasa. Ele sempre chega no momento exato. E ele manda o servo dele ir até aquela mulher para levar provisão para a vida daquela mulher. De certo que quando Deus ele fala para Elias, ele fala que a mulher o sustentaria, né? Mas a palavra já havia sido lançada. A palavra profética já havia sido lançada. A mulher sustentaria Elias. Só que Elias levou a palavra para justamente profetizar na vida daquela mulher provisão. Ou seja, a farinha não se acabou e o azeite também não se acabou, não cessou. Então, Elias fez isso na vida daquela mulher. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está necessitando, eu não sei do que você está precisando, irmãos. Mas creia na provisão do Senhor, creia que Deus é um Deus do impossível. Eu estou precisando de uma provisão e eu creio que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Deus é fiel para nos ajudar, porque a palavra do Senhor diz que Deus não deixa um justo mendigar o pão. Então, assim, independente da situação a qual nós estejamos enfrentando hoje, a gente tem que crer fielmente na palavra do Senhor, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. A gente tem que crer, tem que usar a nossa fé, determinar na nossa vida, né? Que Deus proverá, que Deus nos ajudará. Eu não sei em que área, em que parte da sua vida você está precisando de uma provisão de Deus, mas creia que Deus chegará na tua vida assim como ele chegou na vida daquela mulher, daquela viúva de Sarepta. Ali ela estava sem esperança alguma. Ali ela não havia mais, perspectiva de vida. Por quê? Porque ela viu tudo se acabar. Não tinha chuva sobre a terra, não tinha como plantar, não tinha como colher, não tinha nem sequer água direito. Então, assim, Deus proveu na vida daquela mulher. E não faltou nada na vida daquela mulher. Deus levou não somente esperança, mas levou vida. Porque aquela mulher estava na expectativa que ia morrer, tanto ela como seu filho. Mas Deus levou vida e esperança novamente à vida daquela mulher. E é assim que Deus faz na nossa vida. Deus leva vida e esperança à tua casa hoje. Se você crê na palavra do Senhor, determine na tua vida. Deus é um Deus provedor. Deus, Ele me ajudará nos momentos difíceis. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Creia na palavra do Senhor, irmãos. Assim como Elias, talvez a gente pensasse assim, nossa, vamos agora para um lugar onde há fartura, né? Elias estava ali no Ribeiro de Querite, um lugar onde só comia quando os corvos traziam alimento. A água tinha ali, mas alimento era somente quando os corvos levavam o alimento, né? Então, assim, ele talvez, se fosse a gente, eu sei que ele não pensou isso porque ele era um homem de Deus, ele era um homem que buscava a Deus e conhecia a Deus, e ele sabia que quando Deus mandou ele ir lá, ele sabia que essa mulher poderia estar
passando por dificuldades, e foi isso que aconteceu. Mas nós, no nosso pensamento, nós acharíamos que essa mulher era uma mulher rica, né? Uma mulher próspera, mas não era, né? Ela estava passando por muita dificuldade, muita dificuldade. E Deus, ele sabia disso, porque ele manda justamente Elias ir a ela. Ele poderia muito bem ter escolhido qualquer outra pessoa ali na cidade, mas ele escolheu a viúva. Ele escolheu ela porque ele sabia que ela estava precisando. Ela e o filho estavam precisando de esperança, porque na mente dela acabou, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Mas para Deus sempre há um jeito, né? Para Deus sempre há uma oportunidade. Deus é aquele que dá vida e tira a vida. Deus é aquele que determina quem vive ou quem morre, né? Então, que na tua vida hoje, irmãos, nesta tarde, você creia na palavra do Senhor, que você possa levar isso para a tua vida, essa história para a tua vida, e lembrar, quando você estiver passando por alguma situação difícil, a qual você não saiba como lidar, como enfrentar, saiba que Deus é um Deus de resposta. Deus é um Deus de surpresas. Às vezes a gente limita o poder de Deus na nossa vida, mas o poder de Deus não é limitado. O poder de Deus é grande. Então, se Ele quiser fazer hoje, Ele faz hoje. Se Ele quiser fazer amanhã, é amanhã. Porque Deus, Ele não chega atrasado. E nem Ele se adianta. Ele sempre chega na hora certa, no momento certo, na hora exata que a gente precisa. Às vezes a gente ora, a gente pede, Deus, faça aqui agora, Deus, eu estou precisando. Mas Ele sabe o momento certo de agir. Ele sabe a hora certa de fazer. Não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. É do jeito dele. Então creia que a provisão chegará. Creia que Deus agirá na tua vida. Creia que Deus trabalhará ao teu favor. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Esse é o nosso Deus, né? Glória a Deus. Quem crê aqui que Deus provê? Deixa aqui nos comentários. Eu creio que Deus é um Deus de provisão. Aleluia. Amém, Adriano. Glória a Deus. Aleluia. Em Eclesiastes, capítulo 7, no verso 8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso de coração. Irmãos, quantas vezes a gente começa a fazer algo e não termina? Começa um projeto e não vai até o final. Quer realizar um sonho, até faz planos, mas não vai adiante, não termina, né? A nossa vida com Deus é difícil. Eu vou dizer a vocês que servir a Deus não é algo fácil, né? É uma maratona, onde todos ali estão correndo para chegar até a linha de chegada. Mas são muito poucos os que conseguem chegar, porque muitos vão naquela força, né? Começa naquela animação, naquela determinação, né? Mas quando vai começando a surgir os problemas, vai começando a surgir ali os desafios, as lutas, o seu corpo vai se cansando, o seu espírito vai se cansando. Quando você vai ver, você já parou e não continua mais. Você vai fazer algum projeto, você até começa determinado, não, eu vou conseguir, eu vou até o fim, mas quando vem as primeiras dificuldades, a gente deixa pelo meio do caminho e não termina. Mas nessa tarde, eu vim te dizer
Eu venho determinar na tua vida através da palavra do Senhor. Seja determinado. Se você começar algo, vai até o fim. É melhor você começar aos pouquinhos, começar engatinhando, do que você começar naquela força toda, naquela vontade de querer vencer, e no meio do caminho você desistir. Por isso que Salomão ele vai dizer, é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. É melhor você começar como se você estivesse terminando, do que você começar como, por exemplo, uma maratona, uma corrida. Ali tem vários atletas, né? Tem deles que quando dá a largada, vai com toda a força, dá o seu melhor, como eu posso dizer, vai com toda a força, naquele entusiasmo de querer chegar na linha no final, né? Mas aquilo ali vai cansar o seu corpo. Aquilo ali torna cansativo. Quando chega no meio do caminho, no meio do percurso, o seu corpo já não aguenta mais, começa a dar cãibra, começa a fadigar. Então, assim, o seu corpo ele se cansa. Mas aquele que começou devagarzinho, ali correndo aos pouquinhos, e ao longo da trajetória do percurso foi ganhando força, foi ficando mais forte ainda. Esse é o processo. A gente não pode começar com toda a nossa força, com todo o nosso entusiasmo e não conseguir chegar até o final, né? Não conseguir alcançar a vitória. Então, assim, às vezes a gente tem que parar um pouco e devagar. Se você vai começar algo, vai devagar. Não vai com toda a sua força, não, porque no meio do percurso você pode se cansar e pode ser que você não consiga chegar até a vitória.